Muito bem, gente. Então, vamos começar nosso estudo. O tema que é uma continuidade do encontro passado, que no encontro passado a gente falou sobre a questão da solidão, né? E hoje a gente vai trabalhar o vazio existencial, porque uma das coisas que tem a ver com a solidão é a sensação de vazio. Então, semana passada a gente viu dois tipos de maneira de solidão, né? Uma solidão que faz parte desse encontro com o self, da onde existe um vazio, né? Uma crise de um esvaziamento que envolve quebrar as ilusões do ego, mas ainda não conseguimos ativar esse self, então a gente vive um momento de, digamos assim, suspensão de nós mesmos pelo vazio. Esse é um vazio necessário, é um momento de crise, é um momento de solidão, onde nós somos convidados a olhar para nós mesmos e abrir novas possibilidades criativas para o nosso ser. E tem um vazio existencial que ele é negativo, né? Que é uma falta de sentido, de perspectiva, de algo que dê substancialidade à nossa vida. E esse é o perigo de um vazio que leva a uma solidão negativa por falta, então, de um significado à nossa existência, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá? Uma das questões complicadas na questão do vazio, né, que Joana nos coloca, né, é justamente que esse vazio existencial que vai gerar a perda do sentido, ele já é resultado de um processo que vem vindo no campo reencarnatório, né? Então, a benfeitora nos coloca, né, que, de uma certa maneira, acontece muitas vezes a gente reencarnar com certas debilidades espirituais, debilidades das forças morais, né? E isso acaba se refletindo numa tendência, uma tendência a desistir, uma tendência de carregar conflito, de rebeldia, de conflito, ou um receio de enfrentar a vida, que nos faz muitas vezes buscar uma vinculação infantil, ligar à figura da mãe e procurar daí compensações por interesses imediatistas e sensórios ou sexuais, como a Joana nos coloca, né? De certa maneira, tudo isso ela vai trazendo são movimentos que tendem a ficarem sem o sentido emocional profundo, são destituídos de sentido e vai, na medida que o ser humano avança e vai experienciando a vida a partir desse lugar, esse vazio vai aumentando, né? Porque ele vai buscar compensar, né, nesse campo da experiência de maneira superficial, mas na verdade, aquilo não vai alimentar a sua alma de uma certa maneira, o que vai acontecendo como resultado é que o indivíduo vai sendo devorado, diz a Joana, pela volúpia de muito agarrar, diz ela, né? E pouco reter, né? Então, o que temos aí, enquanto é a pior solidão, né, gente? Aquela que Jung dizia que a solidão maior não é a falta de pessoas em nossa volta, é a solidão do indivíduo que não tem capacidade de perceber o outro verdadeiramente e de se expressar também para o mundo. Ou seja, uma pessoa pobre de espírito, né? Uma pessoa que vai superficial, e que Joana coloca como um indivíduo que perdeu o contato com o self, e que vai se exaurindo nesse ego exigente, voraz, desse ego superficial, esse ego que não consegue se gratificar, mesmo ele buscando na vida processos que possam satisfazer de maneira concreta a necessidade dele. Então, quanto mais ele busca, mais a necessidade aumenta,
e isso acaba fazendo com que ele vive de maneira superficial, ou seja, na aparência, escondendo muitas vezes os seus próprios sentimentos e, de uma certa maneira, diz a Joana, sobrecarregado de emoções negativas, né? Não consegue assimilar e realmente sustentar a vida dele. Então, é disso que a gente está começando a falar hoje. Não sei quem é que leu o capítulo, como é que está, bate em vocês, né? Porque o Emmanuel também vai nos colocar numa das páginas dele, que é a indiferença é um dos maiores perigos do ponto de vista espiritual. Então, essa solidão que traduz em vazio existencial, indiferença, é muito grande. Por que o Emmanuel fala que essa indiferença é muito perigosa, reforçando essa ideia de Joana? A indiferença vai anestesiando nossos sentimentos, nossa capacidade de conexão com sentimentos e com amorosidade. Então, a gente vai perdendo a capacidade de reconhecer, né, de certa maneira, esses processos que envolvem o nosso vínculo com o mundo, né, a falta de sentimento de amor. Então, isso vai se traduzir por falta de metas, falta de objetivos, assalto nossa consciência, dando lugar, então, a esse esvaziamento do ser humano, né? E, com isso, um tédio, né? E de não encontrar daí qualquer coisa que possa, né, gerar sentido e sustentação na nossa vida. Eu já passo a palavra para a Maria Paula, só para complementar. A Joana, ela vai dizer, então, que esse vazio não é porque há uma ausência de significado interno. O significado existe lá dentro, porque o self, ele carrega as leis divinas dentro da gente. Existe uma consciência autorreguladora e que se move em busca de um sentido. A alma sempre busca sentido. A alma sempre busca alternativas novas. O inconsciente, ele sempre tem mecanismos autorreguladores que tentam encontrar caminhos criativos de superação. Não falta, diz a Joana, né, um significado interno, não falta valores, mas eles estão adormecidos ou ignorados, diz a Joana de Anjos. Ou seja, essa perda dessa capacidade de conexão, por isso essa indiferença, né? Essa diferença do eu que torna o indivíduo incapaz de poder sentir e sugerindo, diz a benfeitora, uma visão de inutilidade ou de impossibilidade de lutar contra os desafios da vida, contra a dificuldade. E aí ele vai ficando, como diz a Joana, numa resignação indiferente, como um mecanismo de autodefesa. E essa indiferença, realmente, ela pode ser muito perigosa do ponto de vista espiritual. Maria Paula? Obrigada, Gelson. A minha dúvida é se, nesse momento em que não se pode fazer a conexão com o outro, porque eu não percebo o outro, isso diz muito de mim mesma, da minha relação comigo mesma, porque alguém que não está pleno consigo, que ainda não se aceita, que não se gosta, que não se percebe também, é incapaz de estabelecer com o outro, ou eu posso já ter avançado comigo, porque para mim as coisas vêm muito ligadas. Não tem como separar muito, eu não posso estar bem comigo e não estar bem com o outro. Como é que fica isso? Daí vai ter graus, né, Paula? E vai ter também núcleos. Depende, às vezes tem coisas bem específicas. Pode ser que essa minha indiferença, vazio, vai se dando, seja porque existe em mim um orgulho em frente às frustrações da vida, em frente a uma imposição reencarnatória
eu não aceito, porque a vida não me colocou num lugar de destaque, eu fico rebelde. Essa rebeldia espiritual me faz evitar a vida nessa indiferença. Né? Então, isso é um aspecto. Outro, que eu compreendo, eu não compreendo ainda os valores espirituais e busco na vida me adaptar à consciência coletiva, aos valores sociais que são ilusórios do mundo material, dessa vida superficial. E aí eu busco com muita ansiedade, mas o gosto, né, a substancialidade da experiência, ela não é boa, né? Ela não alimenta. Então eu vou entrando numa exaustão, de uma certa maneira. Então, depende, pode ser que até que eu tenha uma certa busca, eu tenho uma tentativa de me vincular, mas essa tentativa é equivocada, é feita de maneira compreendida de maneira errada, também gera esse vazio. Então, depende de que caminhos o processo estão se dando isso. Isso pode chegar num processo de um certo, digamos assim, suicídio psíquico, né? Digamos assim, de uma morte em vida, de eu querer me abandonar. E esse abandono pode ser uma indiferença total ou um processo autodestrutivo, como o uso de substâncias, de drogas e álcool e assim por diante, né? Ou pode ser apenas um desprezo pela vida, né? Agora, claro, como cada pessoa tem sua dinâmica própria, isso pode resultar depois em depressão, pode resultar em outros processos, né? Que vão se apresentando, né? Gelson, Ou uma indiferença enquanto um anestesiamento dos sentimentos mesmo. mas em ambos os casos, é preciso um ajuste interno primeiro, antes que eu consiga conectar com o externo, ou não? Pode ser Que que de uma sim. maneira, Paula, o que está dentro também está fora, né? Então, de uma maneira, como eu projeto muito de mim fora também, esse ajuste interno pode ser vivido na relação com o outro, né? Como como uma regulação. Um elemento simbólico e também confrontador de aspectos meus, né? Então, é claro que isso é um processo interno, mas esse já não está separado da minha relação com o mundo. Então, isso pode ser vivido concomitantemente ou não. Pode ser que, de repente, eu posso, por exemplo, pode ser que eu me apaixone por alguém e essa pessoa me exija que eu tome uma atitude frente à vida. Isso é uma motivação para mim poder abrir mão daquele funcionamento. Então, eu estou sendo movido por um processo que veio de uma necessidade que se apresentou fora, mas que gerou uma questão interna. Então, esse processo é muito dinâmico, né? Então, tem muita coisa que pode acontecer onde essas coisas estão interagindo assim a todo momento. Né? Tá. Obrigada. Eu sou ali. Deixa eu ver aqui, eu vou aqui, doutor Gelson, algumas perguntas, mas pelo menos umas duas, se eu puder. Aqui na psicosigene, né, aquele no comecinho mesmo, né, é aquela morigeração, eu achei no dicionário como educação, mas aqui acho que é no sentido, Doc, de maturidade, porque resulta em disciplina da falta de morigeração na conduta. Então, maturidade na conduta, ou são os dois, e daí gera falta de maturidade problema mesmo. que gera no primeiro parágrafo. É um problema, né, bem grande. Indisciplina, debilidade de forças morais, tudo isso é da falta, indisciplina e falta da morigeração na conduta. Pode falar um pouquinho sobre isso, por gentileza? É isso que eu estou trazendo, né? De uma certa maneira. Então você falou, desculpa. Foi? Então você falou já, então desculpa. Né? E a segunda é aquela aqui na pergunta, na página 172, aqui já na autoconsciência.
também, Sim. aqui, daí deixa eu só encontrar aqui onde que está. Eu fui se relacionando aqui, na 172. Os dois últimos parágrafos que continuam na página 73 até planificadora. Se quiser, eu posso ler, né? Mas eu queria compreender um pouco melhor aqueles parágrafos. Eles são muito importantes. Qual é o parágrafo? Posso dizer? Sim. Na página 172, na autoconsciência, ele começa aqui do animal irracional, né? Primeiro tem aquela parte que fala assim, somente nos sonhos se apresentarão os símbolos tormentosos que devem ser trabalhados, e, né, à medida que a autoconsciência favorece o self. E aqui embaixo, o animal irracional permanecerá juculado aos instintos sem a capacidade de distinguir o belo e expressar-se de maneira coerente. Será interpretado pela mente consciente do ser humano, que ele entenderá os efeitos condicionados. Até aí ainda compreendi, mas aqui tudo bem embaixo, quando ela fala outra vez no animal, né? Esse animal, sem dúvida, está livre dos conflitos, da culpa, do remorso, que são valores aflitivos, que acompanham o despertar da autoconsciência e da sua implantação. E mais aqui embaixo, o preço. Puxa, Doc, eu queria que você me explicasse um pouco o que é esse preço aí. O preço que o ser humano paga pela conquista, produzindo a seleção entre os automatismos da fatalidade biológica de animal no rumo da individualidade consciente. Então, isso é tudo numa encarnação só? Não, assim eu sou li. Está fazendo uma comparação aí, né? Que na medida que a gente não tem consciência, não há sofrimento. Porque quando essa imagem do paraíso perdido, que quando Adão e Eva estão no paraíso, né? Não há sofrimento, não há dor, não há morte. Não é porque não haja dor, não haja morte, não há consciência disso. E porque não há sofrimento, porque tem que comer a maçã, né, o fruto proibido, a árvore do conhecimento. Quando ele come a árvore do conhecimento, ele tomou consciência dele, se deu conta que estava nu, ele começou a se dar conta que ele envelhece, que é a doença, então ele foi expulso do paraíso. Então, a tomada de consciência é como uma expulsão do paraíso. Então, o animalzinho, como ele não tem consciência ainda, ele não tem essa dimensão. Ele apesar de ter ele é um ser senciente, né? Ele sofre dor, ele sente dor, sente, mas ele não tem autoconsciência, né? Então, de uma certa maneira, é diferente de nós, que elaboramos aí, a partir da experiência do sofrimento, subjetividade, né? O animal não tem subjetividade. Então, o animal está livre de conflito de culpa e de remorso, né? Agora, assim como tem algumas pessoas que parecem não ter remorso, né? Como é que uma pessoa pode fazer tanto mal para os outros e não ter remorso? Como é que a pessoa pode enganar tantas pessoas e se usar de recursos da coletividade, como alguns políticos, e roubar milhões de dólares, milhões de reais dos cofres públicos, interesse próprio? Como é que uma pessoa pode ser tão egoísta e usar de outras pessoas para o seu prazer, enganando, traindo, roubando, seja o que for, né? Então, de uma certa maneira, a Joana fala que o caminho da autoconsciência, o caminho da consciência, ele envolve conflito. Envolve conflito. Enquanto a gente não está em conflito, evitando conflito, a gente não cresce. Então, a gente tem que superar essa fase do conflito. Então, de uma maneira, a gente vai ter que viver esse sofrimento, viver esse confronto, para depois, na elaboração desse processo interno que envolve conflitos, culpas, dificuldades, daí sim superar de novo essa condição de sofrimento e transcender daí a dor e o sofrimento. Então, é como se do animal ou da pessoa ainda bruta e a consciência planificada do espírito, que também não está mais sujeito a essas perturbações, tem uma fase aí
é a fase da conquista da consciência, da autoconsciência, Então, que envolve esses conflitos aí. então, Doc, e por isso, então, eu acho que entendi melhor agora você explicando, sabe? Mas eu mais ou menos tinha achando que era isso mesmo, mas eu estava insegura. Então, eu vi, por isso que eu fui ver lá no Evangelho, no capítulo 2º, no versículo 5, 6, 7, 8, até aquela rainha, né, que faz aquela maravilhosa explicação, né, humilde, falando, né, que ela, né, como é que ela chegou no plano espiritual achando que ela ia ser recebida com tapete vermelho, né, e não é nada disso. Então, ela deu um testemunho maravilhoso, e aqui, eu comparei aqui embaixo, no último parágrafo da 173, o self, no entanto, tem comum capacidade de gerar e gerar relacionamentos entre indivíduos de forma consciente e produtiva. E assim continua. É lindo, 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 essa parte todinha mostrando, Doc. Eu acho que está resumido, inclusive, acho que todo o capítulo 15, no número 2, no capítulo 2º do Evangelho. Gente, leiam lá, porque assim eu fiquei, nossa, por isso que o Marlon fica falando assim, está tudo lá a Joana está toda lá no Evangelho. Então, e até no luminoso, eu fui assim, achando assim, uma coisa maravilhosa, que toda essa parte aqui, né, que nós vamos lendo, avançando para o estágio luminoso, e assim continua. Coisa mais linda, está tudo lá. Jesus sabia de tudo, sabia tudo que nós, né, íamos passar e coisa tal de 2000 para cá, de há 2000 anos para cá. Coisa, né? Com certeza, o Evangelho é a fonte de tudo, né? De toda a sabedoria que o homem pode produzir, né? Agora, realmente, né, que essa solidão provocada no vazio existencial gera essa regressão da libido, né? Então, a energia vai voltando para trás e vai buscando esses atavismos evolutivos do passado, né? É uma fuga da realidade. E por isso que a Joana vai colocar exatamente isso, que o self é uma tomada de consciência enquanto indivíduo, né? Então, ela fala, então, enquanto indivíduo, eu começo a ter a capacidade de discriminar, a capacidade de agir de maneira consciente e produtiva, optando em relação à vida. Eu faço opções conscientes, e isso envolve não negar a realidade, mas sim fazer escolhas e pagar o preço pelas escolhas, né? Então, ela fala que isso não é uma faculdade intelectual, e sim próprio da consciência da individualidade, né? E que envolve se despertar, então, espiritual, vai dando essa capacidade para a gente de poder realmente não perder a conexão com a nossa essência e com a própria vida, né? Isso que é importante. Muito bem. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Podemos ir adiante. Gelson, posso fazer uma pergunta? Oi. Se cabe. É que eu estava lendo, assim, no capítulo, desculpa, do outro grupo sobre ânima e ânimos, e também no Evangelho, e os espíritos falam muito, assim, nessa expressão covardia moral. E, assim, quando eu li, eu achei uma expressão um pouco pesada, e agora você explicando nessa questão da gente pagar o preço, né, pelas escolhas, seria isso, Gelson? Seria essa capacidade de enfrentar a vida, tomar consciência? Uhum. O Jung fala que para ele, um dos piores, digamos assim, sintomas psicológicos, piores comportamentos, é justamente essa, entre aspas, preguiça, né? Essa covardia, né? Porque, de maneira, a reencarnação é uma grande oportunidade abençoada e que é um arranjo muito bem elaborado. Claro, em caso de espíritos mais rudimentares, essa elaboração é automática, né? Mas em caso de nós, que já temos algum nível de comprometimento e uma rede de experiências que nos dá implicações
mais profunda, existe toda uma série de cuidado, onde a gente vai reencarnar, as pessoas comprometidas conosco, as tarefas que a gente tem que enfrentar, né, as experiências de expiação e de prova, e assim por diante. Então, de maneira, é um trabalho cuidadoso. É como se eu estivesse com fome e uma pessoa fizesse uma comida adequada à minha necessidade, com todo amor e carinho, e me desse para comer, e eu não quisesse comer essa comida, né? Desprezasse essa comida, achando que ela não é interessante. Então, de uma maneira, essa indiferença, essa covardia moral é uma negação de tudo aquilo que, do ponto de vista da vida, pode te oferecer. E é fruto desse egoísmo e o orgulho que quer ter o controle da situação e determinar, através dessa potência do ego, aquilo que é melhor para si. E não realmente está de coração aberto, né? E esse problema vai fechando o nosso coração. É melhor uma pessoa que pragueja, mas que luta, uma pessoa que ore e se isole da vida, né? Isso a Joana até conta aquela história do cara que estava meditando, mas não fazia nada por ele, né? E aquele cara que estava gritando lá porque não estava conseguindo fazer as coisas, mas está tentando movimentar uma carroça, né? E aí os mensageiros falaram, vamos ajudar aquela pessoa. Aí perguntaram, mas é aquele que orava com fé, mas o que é mais importante, diz o mestre, né? Aquele que ora e não faz nada, ou aquele que, mesmo não tendo consciência, né, da divindade, se compromete com a vida e faz um esforço para poder lidar com a realidade, né? Então, de uma certa maneira, realmente essa covardia, e essa covardia vai aparecer de várias formas na nossa vida, né? Seja no adolescente que não quer amadurecer, seja no adulto que não quer envelhecer, seja em todas essas dimensões que envolvem indiferença, revolta ou perda de energia, porque, de uma certa maneira, algumas depressões pode ser fruto de uma tentativa equivocada, né? De uma exaustão, mas alguma depressão é fruto de uma pessoa que não quer abrir mão do seu controle, né? E quer determinar, e se a vida não dá o que ela quer, ela se recusa a entrar na vida. Então, a gente tem que avaliar as suas motivações internas que nos movem. A Patrícia quer colocar alguma coisa, Patrícia? Boa noite, doutor Gelson. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre essa questão do vazio coletivo, que é falado ali na psicogênese, no final já. Talvez o antepenúltimo parágrafo, onde ela começa ali a falar, esse vazio, eu acredito que seja o coletivo, portanto, não significa ausência de significados internos, de valores adormecidos ou ignorados, mas sim da incapacidade que toma do indivíduo, sugerindo-lhe impossibilidade ou inutilidade de lutar contra a maré das dificuldades, permitindo-lhe uma resignação indiferente como um mecanismo de autodefesa que se transforma num grande vácuo. E ainda o a seguir, que também ainda fiquei muitas dúvidas, a pouco e pouco, porque se adapta à nova conjuntura, perde o interesse pelo desejar e pelo realizar, ficando amorfo, embora com aparência que corresponde aos padrões sociais, por mínimas exigências do ego soberbo. Fiquei a me questionar se isso está relacionado com a massificação, que a Joana fala, salvo erro, no Triunfo Pessoal. Agora eu estou meio aqui perdida. Não sei se você pudesse falar um pouco sobre essa questão do vazio existencial e o vazio coletivo, essa relação dos dois, não sei se um implica no outro. Eu agradecia, fiquei meio confusa nessa parte.
está mudo. Só um minutinho, gente, que ele deve ter caído e já está retornando. doutor Gelson. Ficou congelado por um tempão e daí caiu ali. Oi, Ana Paula. Estamos te ouvindo, Gelson, pode continuar. A Patrícia queria colocar alguma coisa, né? Sim, eu li assim ali da psicogênese ainda no finalzinho, o antepenúltimo e o penúltimo parágrafo, que ela fala um pouco do vazio coletivo e do vazio em relação ao vazio existencial, e eu fiquei assim meio confusa e achei que estava relacionado com a massificação. Não sei, se você pudesse falar um pouco sobre isso, eu agradecia, Gelson. Sim, exatamente. De uma maneira, o que acontece? Essa massificação é consequência e causa desse vazio existencial, né? De uma maneira, à medida que tu não tem valores espirituais, tu busca, de certa forma, tu busca aí compensar essa falta de valores em alguma coisa material. E como a sociedade está muito massificada, né? Não tem profundidade, os valores espirituais, os valores afetivos vão se perdendo, de uma certa forma, o que acontece é que as pessoas vão vivendo esse vazio de maneira geral. Então, o vazio é um sintoma muito grande do ponto de vista da realidade atual, né? É um dos sintomas mais presentes na nossa sociedade atual. Então, ele acaba não sendo só parte da questão do indivíduo em si, que perdeu a conexão com o self, mas de toda a sociedade está perdida também. Está de uma maneira auto-centrada no ego, esse ego do fazer, do ter, esse ego que quer de uma maneira conquistar o poder, sucesso e assim por diante. E isso vai criando, com certeza, consequentemente, uma dinâmica também social que não favorece, né, a pessoa se encontrar. E aí a gente acaba sendo estimulado a viver esse papel coletivo, que muitas vezes exige muito desse ego ou cria ilusões, mas que não tem retorno do ponto de vista realmente de um sentido, de uma base de sustentação maior. Então, tem a ver também, claro, com esse momento social que a gente vive. Compreendo. Obrigada, doutor Gelson. Bem, então, assim, né, gente? Então, eu queria aqui trazer essa questão do vazio existencial, fazer uma relação com a solidão por dois motivos. Para a gente poder entender. Quando a gente está vivendo situações de solidão, mas a gente está sofrendo por isso, ou está encontrando sentido nisso, ou está se debatendo com isso, ou isso está nos fazendo olhar para nós mesmos, então essa solidão realmente ela é positiva. Agora, quando essa solidão se transforma num abandono de si mesmo, numa indiferença, num certo anestesiamento da nossa alma, onde a gente não encontra sentido nem em nós, nem na vida, essa solidão ela é um alerta que alguma coisa vai muito mal do ponto de vista espiritual, porque a gente está realmente perdendo essa conexão com o nosso céu. Então, é bem diferente uma solidão da outra, né? E é importante a gente poder reconhecer essa diferença para não nos deixar levar a esse anestesiamento da alma, né? Que acaba sendo realmente algo que vai despotencializando as forças do self e realmente
nos distanciando de nós mesmos, né? E isso a gente tem que ter cuidado. Eu sou Li. Uma analogia, isso que você falou, eu estava falando agora, como que você falou há pouco, deu uma incomodadinha em mim. Você falou assim, do envelhecer, se recusa a envelhecer. O que significa isso? Porque existem dois tipos de envelhecimento, aquele que é o físico e aquele que é o emocional, né? Ou aquela coisa toda. Então, se o físico está bem, está tudo bem. Eu penso assim, Doc, porque eu e minha irmã, nós somos criadas assim, de uma forma que a nossa mãe era uma pessoa assim, que desde quando eram pequenininhas, ela nos colocava as pulseirinhas, aquelas coisas, deixava a gente toda sempre bonitinha, e ela também, sempre muito bonita, muito arrumada, coisa e tal. Não quer dizer que ela vivia só para isso, não. Nossa, ela trabalhava como doida, tinha não sei, um monte de empregos para poder, assim, também ajudar em casa. Minha mãe era fantástica, lutadora. Então, mas nós crescemos assim, cuidando de nós. Eu sei que a Elza também gosta de cuidar de si, de sua aparência, eu também. Então, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, será que isso é recusar envelhecer? Porque a gente se sente tão bem, eu faço as minhas coisas, eu faço os meus trabalhos, eu tenho as famílias que eu cuido, sabe, eu tenho os meus estudos, tenho tanta coisa, meu Deus do céu, tanta coisa que só Deus sabe. Então, o que seria, eu queria aprofundar um pouco isso, o que seria isso? O que significa isso, recusar envelhecer? É que, na verdade, né, Sueli, cada fase da vida, ela nos desafia com deixar aqui, está entrando um raio de sol, agora estou com... Cada fase da vida, ela tem certo desafio para a nossa individuação, né? De maneira... E o processo de maturação biológica ele também envolve, junto com a questão psicológica, parte desse desafio da individuação. Então, a fase da infância é uma, a fase da adolescência envolve a busca de identidade, a fase da vida adulta, a pessoa poder ter autonomia, criatividade e poder gestar projetos e se relacionar com o mundo, até que chega ao ocaso da vida, né, quando o sol começa a se movimentar, né, para o seu zênite, né, e ele começa, então, num processo que o Jung fala de se iluminar para dentro, o sol deixa de ser um movimento mais extrovertido para fora, um movimento de uma chamada para dentro, o Jung vai colocar. Então, a recusa de envelhecer não é no sentido de a gente não poder se cuidar e não interagir para a vida, não ter um papel ativo na sociedade. É a dificuldade de poder encarar a velhice como o desafio que ela nos coloca, enquanto essas questões da individuação, né, que as limitações do corpo também, num certo sentido, a busca de outros valores que não são só os valores ligados à questão física e às questões materiais, os processos de poder vivenciar a vida a partir de uma outra ótica. Então, há muitas vezes na fantasia obstinada de não querer envelhecer ou de não querer morrer, se agarra de maneira muito exagerada a isso, né? E não consegue dialogar com o teu corpo e com a vida nesse momento onde a vida está pedindo outras coisas também. É nesse sentido, né? Não que tu não possa cuidar de si. Daí acho que a pessoa está doente, Doc. Né? Eu acho, não sei, deve estar doente. Tem a ver com essa covardia aí que foi falado antes. Aí ela não produz mais nada, ela vive como é que é? Fazendo operações plásticas, sei lá, Deus sabe que nem sei. É um exagero, né? O Jung fala, o idoso que tem medo de envelhecer é tão covarde quanto o adolescente que não quer amadurecer, que não quer se tornar adulto. No sentido que, é claro que agora cada um vai envelhecer do seu jeito, né? E pode se envelhecer, né, bem e cuidando de si, mas de maneira tu vai ter que encarar isso de frente, né? Isso que ele quer dizer.
Tem pessoas que perguntam para mim, sabe? Já me perguntaram, Elsoli, o que você faz que você está sempre assim, desse jeito? Primeiro, eu estou sempre bem, porque eu sou muito feliz, sou muito alegre. Segundo, eu não bebo, já vou mostrando, porque a maioria, vocês aqui na Suécia só bebe muito, né? Eu não bebo, não fumo, não ponho porcaria na boca e coisa e tal, e durmo às 8 horas por noite, e sou sempre muito contente e ajudo aqueles que necessitam. Eu já respondo assim, com carinho, mas eu respondo dessa forma, porque é verdade. É uma verdade, Doc. Então, eu acho que a gente, olha, a gente é receita, mas os espíritas são assim, por isso que nós somos assim, todas lindonas. Tá certo. Mas a grande questão aí que está trazendo, né, Elsoli, é realmente esse compromisso que permaneça, né, de tu poder o sentido da tua vida, de poder se ocupar, de poder ser útil, né? Essas coisas todas que Joana coloca aqui no capítulo, né? A gente poder realmente ter metas, poder ter realmente desafios, a gente poder não se acomodar, podemos encontrar, se surpreender com nós mesmos, né? Porque a gente está sempre descobrindo novas facetas da nossa natureza, e se espantar conosco mesmo e com a vida, para poder ter realmente essa atitude aberta e positiva frente ao que a vida nos coloca, e frente também ao mundo interno que vai se abrindo para revelar novas condições, novos mundos, novas paisagens da nossa natureza interior, né? Então, tudo isso faz parte desse processo. Então, assim, nós vivemos realmente nesse momento, né, uma tendência, como foi a Patrícia colocou, uma tendência de esvaziamento muito grande, né? Então, de um lado, a gente está num processo de exaustão, né, de uma ansiedade e de muito estímulo, muitas provocações que nos faz buscar de maneira muito intensa a vida, e, por outro lado, a gente está vendo um vazio. Então, há uma tensão aí, de um excesso de estímulo, mas são estímulos que não dizem nada de maneira mais profunda para a nossa alma, né? E aí vem o vazio. Então, nunca a gente teve tantas possibilidades na nossa vida, hoje em dia, né? De facilidades, de possibilidades, de experiências, tecnologias, etc, 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 mas nunca a gente teve tão esvaziado com o aumento de suicídio, com o aumento de depressão, com o aumento das doenças do vazio e assim por diante. Então, de uma maneira, isso mostra, de certa maneira, que a gente está ficando sozinho conosco mesmo. Essa solidão negativa, né, de estar numa multidão, estar numa busca desesperada, mas se a gente não busca o self, né, através da meditação, da prece, a gente não busca o self através do trabalho com nossas culpas, né, através da busca da reflexão, através do trabalho de autoconhecimento, se a gente não busca o nosso self através da comunhão com nossas emoções, né, e com os elementos que nos movem, a gente não busca o self através do sentido que nos coloca em relação aos desafios da nossa vida, a gente vai caindo nesse grande abismo que a gente vive hoje, né? E que já foi trazido há muito tempo, desde Nietzsche, o Rollo May, um psicólogo que já vinha trazendo isso, assim por diante, dessa inauguração da era moderna, que inaugura um período de ansiedade e angústia, né? Em face a gente não conseguir se identificar com as exigências cada vez maior, né? E poder dialogar isso, para que as nossas metas e compromissos sejam adequados realmente a uma dimensão
mais sensata, onde a gente não despreze realmente a nossa alma e os valores espirituais. Né? Senão fica difícil de levar adiante. E aí tem as várias formas de vazio, né, gente? Isso que eu queria trazer para vocês também. O vazio não é só um processo de sentir, né? O vazio ele pode vir ser disfarçado de preencher a tua vida de muitas coisas. Então, uma pessoa que preenche a vida dela com muitas coisas não quer dizer que ela está, uau, estou com a minha vida preenchida. Ela pode estar no vazio existencial, porque esse vazio, como eu falei para vocês, pode vir compensado. E quanto mais eu coloco coisas na minha vida, mais vazio eu me sinto, mas eu posso me enganar, eu posso me disfarçar. Porque a gente vê, né? Então, tanto eu posso ir um suicídio, né? Um suicídio que é um ato desesperado e romper meu vínculo com o mundo, ou eu posso ir para um suicídio que é de me atirar num processo autodestrutivo na minha vida, né? Como eu já falei para vocês, o uso de álcool, de droga, de uma vida com violência, de uma vida... né? Porque daí a gente começa, onde não há sentido, entra todos esses elementos arcaicos de novo. Então, começa o poder, começa a violência, começa o desprezo em relação a mim e ao outro, começa a busca voraz de preencher esse vazio através desses elementos ilusórios que a vida nos oferece, como sexualidade exagerada, como vícios diversos e assim por diante. Né? Então, de certa maneira, a gente vai nos anestesiando, mesmo ingerindo e buscando muitos estímulos em nossas vidas. Né? Isso pode acontecer, de uma certa maneira. Né? A gente tem que estar muito atento, porque às vezes a gente não se dá conta, mas o excesso de trabalho, o excesso de tarefa pode ser um sintoma de vazio também. Tá? Isso é um ponto importante que a gente tem que considerar. Ai, meu Deus do céu, agora você me deixa assustada, porque eu faço tanta coisa. No começo do ano, eu fui fazer astronomia e fiz, sabe? Eu amei na Universidade aqui de Estocolmo, e amei aquele curso, só que não era muito longo, né? Eram só pouco tempo. E também era caro, era de pagar. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de fazer coisas, mas eu nunca tive nada vazio na minha vida, sabe? Quer dizer, assim, sentindo assim, sem sentido. Eu sei que isso aí é um curso que nós estamos fazendo, Doc, de preparação de trabalhadores, né, para a divulgação das obras psicológicas de Joana de Ângeles, preparando para nós aqui fazermos. Mas é bom fazer esse tipo de análise também, porque daí a gente vai compreendendo melhor, né? E eu penso, meu Deus do céu, será que eu estou assim... Eu não me sinto vazia, eu sou tão alegre, sabe? Alegre da vida. Na verdade, né, quando a gente fala de botar muita ser vazio, coisa... estar muito alegre? Né? Não, é que tá, por isso eu te falava antes que a escolha é consciente, não é uma escolha apenas intelectual, e essa escolha não é numa inconsciência, é esse movimento de inconsciência. Né? A Joana fala de uma busca de autoconsciência. Então, se eu ocupo a minha vida de maneira consciente, lúcida, né, coerente, daí não tem problema nenhum. Estou falando desse processo compensatório da pessoa colocar muita coisa na vida dela como uma forma de não querer se confrontar consigo e preencher esse vazio. Mas não é que tu não possa ter tarefas e atividades. É nesse sentido de que qual é a que serviço está isso na tua vida, né? Eu pensei assim, então talvez pessoas que se divertem muito, né? Aquelas que assim parece que vivem só divertindo, se divertindo. Aí parece que realmente deve ser algum vazio mesmo, sabe? Deve ser, não sei, meu Deus.
Sabe, a gente não tem tempo para nada, para essas coisas, tipo de diversão. Porque a gente tem que avaliar muito, né, o que move nossas motivações internas. Obrigada. A minha pergunta seria, então, eu estava pensando aqui, boa noite a todos, boa noite, Gelson. É o excesso de trabalho, que tem pessoas assim que estão sempre, trabalham muito, isso seria fugindo de alguma coisa ou vazio? As duas coisas, né, Sara? Porque muitas vezes essa fuga, né, pode ser uma fuga de não querer lidar com alguma emoção de angústia ou algum conflito interno que ela quer evitar, né? Naquela ideia, se eu parar, eu penso, se eu pensar, eu choro, então vou me ocupar bastante das coisas, né? Mas, de uma maneira, isso vai gerando um certo vazio. Né? Sim. Então, pode ser pelo vazio, já que então os dois têm uma certa característica comum, que é essa perda da conexão com o self, né? Que é problemático. Porque a gente vê muito assim, as pessoas quando terminam um relacionamento que elas estão sofrendo, elas dizem, estou trabalhando muito assim, eu não tenho tempo de pensar. Isso é uma fuga, então. Mas se é uma fuga consciente, né? Você diz assim, puxa, tá dando demais, eu tenho que dar uma trégua, então eu vou buscar água lá, caminho mais longo, assim eu me ocupo mais, porque se eu parar... Então, isso, às vezes, a gente tem que... Cada pessoa, né, Sara, tem uma dinâmica, tem certas características, né? Sim. Então, de uma maneira, pode ser útil para um, pode não ser para outro. Então, para mim, de repente, me ocupar me dá força e tempo para elaborar aquele luto. É um luto que está sendo elaborado, né? Tem uma catexia libidinal, uma energia que estava no outro e que agora o outro saiu da minha vida e ficou aquele vazio, né? Aquela libido, que a energia está solta. Eu tenho que elaborar de novo e trazer essa libido para mim, para poder de novo distribuir para a vida. Então, esse período de luto, tem gente que gosta de chorar, lamber as feridas e ficar falando e olhando para isso. Outros gostam de não se ocupar de outra coisa. De uma maneira, a questão toda não é os caminhos que eu tenho para lidar com aquela situação, mas de se eles são exagerados e se eles são adequados realmente àquele momento. Né? Então, se eu for exagerado a ponto de eu não conseguir enfrentar e olhar para mim mesmo, daí isso pode se tornar negativo e sintomático, porque daí eu não consigo elaborar também as minhas emoções. Mas se eu estou me ocupando para poder, pelo menos, conseguir lidar melhor com aquela realidade, daí tudo bem. Então, depende muito da proporção, do espaço que isso ocupa na minha vida, né? E uma série de coisas para saber se isso realmente é patológico ou não. Obrigada. Silvia? Ok, a respeito de que você está falando, acabou de falar, em Atitudes Renovadas, no capítulo sobre vazio existencial, a Joana fala também que às vezes a gente precisa viver a tristeza, que é necessário passar por esse período de dor e ser consciente do que a gente vai passando, porque senão você pode somatizar, inclusive, aquilo, e porque acho que é bom nós temos momentos de alegrias e felicidades que a gente tem que viver profundamente, como a Joana diz, e também temos aqueles momentos de tristeza, de drama, de dificuldades que nós temos em enfrentar a saúde, seja qual que for. E dá a impressão de que ela, eu não sei, na minha cabeça, é que nem é uma fruta que você tem que pegar e realmente comer e satisfazer, é que nem pegar uma manga e chupar e lamber toda, ficar com o rosto todo sujo, e aproveitar cada minuto, porque a tristeza também é bom, sentir aquela parte de estar triste, de sentir a falta de alguém, de sentir solidão até, ou ficar triste porque você está doente, porque você não pode fazer alguma coisa, isso também é bom, porque quando a gente consegue sair daquilo e fazer, é uma alegria tão grande, a gente aproveita muito mais. Eu acho que nós temos que aprender a vivermos, porque
muitos desses problemas existenciais, posso estar totalmente errada, é quando a gente quer fugir de não estar triste, de estar feliz, porque parece que está todo mundo feliz no Facebook, ou coisa assim. Eu acho que nós temos que viver a vida, cada momento, cada coisa é importante para fazer a gente crescer, para aprender e viver e enjoy it, sentir aquele gosto pela coisa, porque é o que faz a gente crescer e que valoriza a nossa vida também, não é? Eu não sei Sim, se é que é isso assim, que ela né, quer dizer. Silvia, justamente a gente não tem como fugir da vida. Uma coisa é tu ter uma estratégia, né, para lidar com a vida, né, e evitar o confronto com uma emoção por uma estratégia momentânea. Outra coisa é tu não querer encarar a vida e não querer encarar seus sentimentos, né? Daí é diferente. Então, de certa maneira, em algum momento tu vai ter que elaborar aquela realidade, né? Então, de certa forma, o que está em jogo aí, né, Silvia, é justamente esse lugar que a coisa ocupa dentro de ti, né? Então, eu sei que está difícil para mim, eu vou respirar fundo, não vou me ocupar disso agora, porque é muito difícil, então eu vou ocupar minha vida com alguma coisa, mas eu não estou fugindo de mim, né? Então, depende, tem gente que gosta de chorar, tu tem que chorar, elaborar e ir para frente depois. Isso depende do processo de cada pessoa. Então, é muito assim a serviço de que está esse movimento seu. Então, com certeza, todo o processo da vida envolve esse compromisso, envolve essa coragem, envolve essa entrega, envolve esse confronto, envolve essa coragem de poder olhar para si, envolve esse processo de autoconsciência, né? Então, esse é o caminho, né? Muito bem, gente, nosso tempo já está esgotado, né? Então, semana que vem a gente continua, daí a gente vai trabalhar culpa, que é uma das grandes questões da nossa vida, né? A questão da culpa, que é um dos graves conteúdos emocionais que a gente carrega, tá bom? Alguém faz a prece de encerramento?